e no vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre CSS, um pouquinho sobre as seleções, né, os seletores do CSS, tá? E para isso, primeiro nós vamos começar aqui a desenvolver alguma coisinha no HTML para poder aparecer na tela, né, a gente poder ver. Primeiro eu vou criar uma div, tá? E dentro dessa div eu vou colocar um P e dentro desse P eu vou colocar um texto escrito somente tag, tá? Beleza, depois eu vou criar outra div, porém essa div eu vou colocar ponto .box. Isso aqui é um atalho para você criar uma div com a classe box, tá vendo? Quando eu dou enter. E dentro dela vai ter um P também. E esse P, ele vai ter aqui o div com classe, né? E aqui embaixo eu vou criar outra div que ela vai ter o hashtag head.box, ou seja, eu estou criando uma div com o id head e com a classe box. Perceba? Aí, perfeito. P, e aqui essa daqui é div com id e classe, tá? Salvando, vai aparecer aqui os textos na tela. Tá? Agora vamos lá para o que importa, CSS. Bom, pense o seguinte, o CSS é o quê? E por que esse arquivo CSS vai funcionar? Porque eu estou adicionando aqui, ó, esse link, ele está adicionando, né, um style sheet e ele está pegando aqui o arquivo, né, que é a mesma coisa eu colocar tipo barra src e alguma coisa, sabe, que está ali dentro. Mas como está na mesma pasta, então é só style.css, que é o nome do arquivo, tá? Então esse arquivo vai ser carregado aqui, tá? E aí como que a gente funciona isso aqui? Bom, funciona da seguinte maneira. O CSS, ele precisa selecionar o que você quer que ele modifique, tá? Então, por exemplo, eu quero que ele modifique essa div aqui. Essas divs aqui, né, no real. Então, eu preciso selecionar de alguma forma. Como que eu seleciono? Existem 3 formas de selecionar. A primeira forma é com o nome da tag, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar div, abrir chaves, né, abrir e fechar chaves, e aqui dentro eu coloco as regras que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero que ela tenha um background blue, azul. Quando eu salvo, todas as divs tá com background azul, tá? O que mais eu posso fazer aqui, ó? Bom, elas estão com essa margem padrão, né? Para fazer com que nada tenha as margens e os paddings padrões, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse asterístico. Esse asterístico é uma tag especial, um seletor especial que ele seleciona tudo, todas as tags que estão aí dentro. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, que a margem vai ser 0 e o padding vai ser 0. Tá? Então, beleza. Tudo zerado aí, ó, tudo no padrão. Outra coisa que eu vou fazer, eu quero centralizar para ficar bonitinho, tá? Então, dentro do body, né? Por quê? Porque tudo o que está aqui aparecendo na tela está dentro do body. Então, ali no body, eu vou definir o display dele como flex. Não se preocupa com isso, que eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Percebe que quando eu salvar, ao invés de ficar em coluna, vai ficar em linha. Porém, eu não quero isso, então a flex direction eu vou colocar como column, para permanecer em column, tá? Eu vou colocar aqui o alinhamento como center, tá? Ele vai ficar no centro, tá? E eu vou colocar o Justify Content como center também, só por questão mesmo de prática. Então, aqui, a div, eu também quero uma coisa. Eu quero que essas divs, elas tenham um tamanho de 100 pixels e uma largura também de 100 pixels. Perceba que já modificou ali, né? E aqui você perceba, né? Aqui, ó, eu vou declarando o que eu quero que aconteça, né? Eu selecionei a div, então a div ela tem que ter um background azul, ela tem que ter um tamanho pá. Eu não estou gostando dessa cor, né? Eu não estou gostando desse contraste aí. Então eu vou colocar a color como, sei lá, yellow. Então, ó, tá vendo? O texto modificou a cor. Também não estou gostando dessa centralização. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima, só que primeiro vamos alinhar o text align como center, tá? Então ele vai ficar aqui no centro. E aí, para a gente alinhar a coisa, para ela ficar no centro da div, a gente vai fazer o seguinte. Vou botar o display como flex também, tá? O flex de direction vai ser column também.
não modificou nada, né? Perceba. E o Justify Content vai ser Center. Agora sim, ela está bem no meio, hein? Só que elas estão muito coladinhas, né? Já que elas estão muito coladinhas, vamos adicionar um margem, né? Uma margem aí de... Eu vou colocar 10 não, mas 3 pixels, né? Beleza, agora estão separadinhas. Perfeito. Isso foi o seletor com a tag, tá? Eu também posso selecionar com a classe. Lembra que eu tinha duas lá que tinha essa classe box? Então, eu posso selecionar com a classe. Como que eu faço para usar uma classe? Eu boto ponto e o nome da classe. E aí, perceba que aqui eu não precisava de ponto, né? Eu só usava o nome da classe. Aqui eu preciso do ponto para indicar que isso aqui é uma classe, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou crescer ele. Eu vou colocar aqui, o tamanho vai ser de 150 pixels. E a largura também, quer dizer, a altura também vai ser de 150 pixels. Então, tá vendo? Ó? A primeira permaneceu igual. Por quê? Porque ela não tem a classe box. Já esses outros dois, eles têm a classe box, então eles vão receber vão ser sobrescritos esses valores, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o background, cola, como yellow, vai. Percebe que a cor sumiu, né? Então eu preciso também modificar a cor do texto, né? Porque o texto foi embora. Vou colocar aqui como black. E eu também posso fazer o seguinte, eu posso colocar o font weight, cadê o font weight? Como border para dar um negrito aí e ficar mais legal. Né? Então aqui, ó, você percebe aqui, ó, que as divs com classes, ó, aqui, ó, tem classe, elas duas foram modificadas enquanto a outra não, a outra permaneceu igual. Então, o que é que isso mostra pra gente? Isso mostra pra gente que a div, ela é menos específica, né? Então, tipo assim, todas as divs vão ser selecionadas, então a quantidade de elementos é muito grande. Já com a classe, é só quem tem aquela classe, tá? Só que uma classe, ela pode estar em vários elementos, tá? Ela pode estar em vários componentes, em várias tags ao mesmo tempo. Já o ID não. O ID é uma boa prática que a gente coloque somente em um. Pode colocar em mais que um? Pode, tá? CSS não te proíbe de nada, mas não é uma boa prática, não faça isso. ID é único, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o ID que eu criei lá, o head, eu vou modificar aqui o background color, vai ser head, e eu vou modificar também o tamanho para ficar aqui 200 pixels e a altura para ser 200 pixels. Tá? Vou salvar, tá vendo? Modificou aqui também. Por que isso? Né? Por que foi modificado? Porque você adicionou aqui. E é a última coisa que está escrita. Certo, né? Na verdade não, tá errado. Por quê? Não é necessariamente porque foi a última coisa que eu declarei. Se eu colocar esse head aqui para cima, perceba que não mudou absolutamente nada, tá? Não mudou nada. Por que não mudou nada? Bom, por quê? Porque o que importa aqui não é a ordem que eu coloco as coisas, tá? Não é porque tipo, eu coloquei o div primeiro que somente essa daqui tá azul e as outras não. Não é, tá? Não é por isso. É por conta do peso, tá? Os seletores, perceba que eu te mostrei todos os seletores aqui. Os bases, né? As bases dos seletores, que é tag, ID e classe, tá? Por que existe essa diferença de seleção? Lembra da especificidade que eu falei? Que o ID ele é muito mais específico do que as classes, que por sua vez são muito mais específicas do que as tags? Então, a tag ela tem um peso 1, tá? De unidade, enquanto o ID tem peso 100, né, de centena, e a classe tem peso 10 de dezena. Por quê? Justamente por isso, porque o contexto que a gente está falando aqui é o contexto de seleção, se eu estou selecionando por uma classe, eu sei que eu vou ter X valores, né? X tags. Se eu vou selecionar pela div, eu vou ter muito mais valores, porque toda div vai entrar aqui dentro. Tá? Então, isso aqui é muito menos específico do que isso aqui. Então, quando há um conflito aqui, como assim um conflito, Reginaldo? Por exemplo, aqui, ó, nem precisava ser background color, tá? Podia ser só background. Enfim, como aqui ó, tem um conflito, ó, o background ele está em todos os três, qual que vai ser considerado? O que tiver o maior peso. Então, aqui a gente tem esse peso aqui. Ó.
Então é assim que funciona, tá? O que tiver maior peso vai ser o que vai ser considerado. Então, tipo, e isso eu posso ir combinando, né? Eu posso colocar, por exemplo, combinações dessas seleções. Por exemplo, aqui eu estou combinando, ó, eu estou querendo uma div com o ID head. Perceba que se eu separar não vai funcionar, tá? Por quê? Porque aqui já é diferente. Aqui eu estou querendo o filho que tem ID head. Tá, perceba, eu vou colocar aqui. Ó. Eu vou botar dentro dessa div aqui, ó, eu vou colocar o ID head no P. Tá? Perceba o que aconteceu ali com o P. Ele aumentou de tamanho, ele mudou a cor. Por que que isso aconteceu? Porque aqui eu estou pegando uma div que tem um filho head, tá? Um filho com a div head. Enquanto assim eu estou pegando a div que tem o hashtag head, tá? Eu estou pegando a div que tem o ID head, tá? Então por isso que aqui. E o peso é maior, por quê? Porque combina, ó, 101. Por quê? Porque tem o 100 do ID mais o 1 da tag. Né? Se fosse, por exemplo, ponto .box hashtag head, ele pegaria 110, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui ó, o outro aqui, que é o div hashtag head, e eu tentasse mudar esse background para, sei lá, gray, vai, cinza. Perceba que nada iria acontecer. Por quê? Porque o peso dessa daqui é menor do que o dessa daqui. Enquanto essa daqui é 101, essa daqui é 110, é maior. Só que se aqui eu adicionasse, né, o ponto box ali, ó, ia mudar. Por quê? Porque agora o peso vai somar tudo, vai ser 111, que é maior do que esse daqui. Então é assim que você vai fazendo as coisas, tá? Então, por exemplo, esse daqui é uma div que tem o hashtag head, que tem o ID head, que tem a classe box. Esse daqui é qualquer tag que tenha a classe box e o ID head. Como assim qualquer tag? Por exemplo, se eu botasse aqui uma nova tag aqui, né? Uma tag, sei lá, H1, né? Fosse um texto, né? Vou botar aqui H1. Vou pegar aqui H1.box hashtag head, vai. E eu colocasse o texto aqui, Regis, sei lá. Ele também ia pegar aquela coisa lá, aquela formatação aqui, né? Que é, no caso, o background green. Por que que isso está acontecendo? Por aquele motivo que eu falei. Isso aqui, eu não especifiquei qual a tag que eu estou pegando aqui, sabe? Se eu tivesse dito, por exemplo, que era uma tag P com a classe box e com a ID coisa, ele não ia pegar aquela formatação. Ele ia pegar outra formatação. Qual formatação? Uma que estivesse disponível aqui, de maior peso, que no caso é essa hashtag head aqui, ó. O head é o maior peso que tem, que é o peso 100, e ele diz que tem que ter 200 por 200 pixels e tem que ser a cor vermelha, de background, tá? Então, basicamente é assim que vai funcionar os seletores. Os seletores, eles funcionam por pesos, tá? Então, não é a ordem que você declara, não tem nada a ver isso, tá? O que vai importar vai ser o peso dela. Né? Igual aqui, vamos fazer mais um exemplo. Se eu botasse H1 agora e modificasse aqui o background para, sei lá, pink, né? Não ia mudar. Por que que não ia mudar? Porque esse head tem um peso maior, tá? Agora, se eu viesse aqui, né, e retirasse aqui tanto o head quanto o box, né? Perceba que aqui tem uma corzinha que é cor pink, o rosa deles aqui é muito fraco, mas vamos pegar um purple. Ó, perceba que a corzinha tá ali. Por quê? Porque agora esse daqui é o maior peso. Outro detalhe, né? Perceba também que Regis, então isso aqui não, tipo, esse H1 aqui não vai servir para nada. Não é isso. Não vai servir para nada desde que só tenha atributos que foram declarados em outro lugar. Por exemplo, eu posso declarar aqui a color dele. Eu posso dizer que a color não, vai. Eu posso dizer que, deixa eu ver uma coisa que eu não mexi. Acho que o text align, né, que tá ali. Se eu botar aqui o text align center, ele vai centralizar. Tá? Por que isso, né? Porque a única coisa que não é considerada aqui é se foi sobrescrito por uma coisa de peso maior. Por exemplo, aqui a cor, eu não vou conseguir modificar essa cor. Se eu tentar colocar a cor, sei lá, white aqui, eu não vou conseguir. Por quê? Porque ele tem a classe box e dentro do box eu tenho o preto.
E o box, ele tem um peso maior do que somente a tag. Então não vai funcionar, tá? Então, bom, isso foi os seletores, tá? Seletores basicamente são 3 seletores. O que importa aqui para você é saber que eles têm peso. Não é a ordem que foi declarada que importa, é o peso deles, tá? E no VS Code, se você colocar o mouse em cima, você consegue ver o peso que ele tem aqui, tá? Então, muito obrigado pela tua atenção e se inscreve no canal, tá? Dá aquela moralzinha, deixa teu comentáriozinho. Se tem alguma coisa sobre desenvolvimento web ou desenvolvimento de jogos que você quer saber, deixa aí pra mim saber, pra mim poder estar desenvolvendo os vídeos pra vocês, tá? E tchau!